a ressurreição de Jesus e a fé cristã. Louvado seja Deus. Nosso versículo inicial se encontra no livro histórico de Marcos, capítulo 16, versículo 6. Vamos ler. Ele, porém, lhes disse: não vos atemorizeis, buscais a Jesus Nazareno, que foi crucificado. Ele ressuscitou, não está aqui. Que coisa linda, né? Eis o lugar onde o puseram. Preciosa igreja do Senhor, povo abençoado, santos amados, mais que vencedores, igreja sem ruga, sem mácula, abençoados com toda a sorte de bênçãos, povo de propriedade exclusiva de Deus, abençoados. Meus amados, entender, e não só entender, é interessante, é vivenciar, é compreender com profundidade e aplicar na sua vida a ressurreição de Jesus é muito importante. Você vai pensar assim, mas irmão Cristiano, como assim aplicar na minha vida a ressurreição de Jesus? Amado, eu já vou chegar lá, você vai entender melhor isso. Nós temos um chamado a isso, a não só conhecer ou saber, né, que a ressurreição de Jesus aconteceu de fato, né, ter isso como um fato histórico, como algo acontecido na história, e como a maioria das pessoas, ainda quem diz não acreditar em Jesus, sabe que a ressurreição dele é contada na história, né? Então, mas mesmo que você não tenha só uma visão histórica, mas você tenha fé nisso, amado, veja bem, não é só você acreditar que aconteceu, é você realmente vivenciar a ressurreição. Porque, abençoados, a ressurreição de Jesus, ela é, sem sombra de dúvidas, a base mais importante da nossa fé. A fé cristã genuína, ela está totalmente apoiada na ressurreição de Jesus. Ou seja, o fato de Jesus ter ressuscitado é a base, a mais importante base, né? Existem algumas bases da fé, né? Alguns fundamentos. O mais importante, até eu diria, é a ressurreição. É a pilastra, é a base, nos mantém firmes, né, em nossa crença. É você não só acreditar que Jesus ressuscitou, mas você viver essa ressurreição de fato, né, você conhecer Jesus como ressuscitado. A esmagadora maioria dos que se dizem da fé, né, aqueles que se dizem filhos de Deus, eu sou filho, eu sou isso, aquilo, a maioria não vivencia a ressurreição. Eles creem na ressurreição, que ela aconteceu, eles creem nela historicamente, creem que Jesus ressuscitou, eles até celebram, né? Tem aí um dia religioso que é a Páscoa, né? Essa Páscoa católica, que inclusive as igrejas chamadas protestantes, elas criticam tanto a igreja católica, mas boa parte delas segue também o calendário católico. Não é curioso isso, né? Vocês podem notar, essas igrejas chamadas protestantes, as evangélicas e tudo mais, eles criticam, claro, a igreja católica, né? E até com certa razão, apesar de, para mim, ser tudo farinha do mesmo saco, né? Mas como as igrejas protestantes, evangélicas e tudo mais, elas são, né, de um outro segmento de cristianismo, então elas criticam a igreja católica. Mas boa parte delas, apesar de criticar a igreja católica, boa parte segue o calendário. Porque a igreja católica faz, por exemplo, a sexta-feira chamada Santa, né? Aí, todas as igrejas protestantes, quase todas, né? Quase todas fazem lá o culto da sexta-feira chamada Santa, né? Chamam de sexta-feira santa, né? Igreja protestante, evangélica, né? Aí a igreja católica faz a Páscoa, né? Para se lembrar do ressurreição de Jesus. As igrejas protestantes e evangélicas, né, e tudo mais fazem também. As neopentecostais, pentecostais, quase todas fazem. E celebram a Páscoa católica. E eles dizem que nessa Páscoa estão se lembrando, né, da ressurreição de Jesus. Eles fazem peça teatral, eles fazem coral. Eu me lembro que eu participei de coral. Quantas vezes eu participei de coral?
um coral na Igreja Batista. Eu fazia parte do barítono, né? Então eu era um dos barítonos ali do coral da igreja. Era até muito bonito assim, o coral cantava muito bem, né? Tinha um maestro muito bom lá que coordenava, né? As vozes, era muito bonito. Só que é tudo assim religioso, né? E nós seguíamos ali aquele calendário católico, né? Então quando tinha lá tal Páscoa, que é essa Páscoa aí dos chocolates, né? Do coelhinho, fazia-se essas cantatas, né, de Páscoa, e cantava a ressurreição e tudo mais. Eu, como eu disse, participei muitas vezes de coral. Então faz coral, faz peça teatral. E eles têm todo aquele esforço de fazer uma peça e todo aqueles... Eu me lembro que uma vez na Igreja Batista fizeram uma peça e foi toda uma coisa quase cinematográfica, né, para fazer os efeitos especiais e fazer o rapaz lá que fazia Jesus flutuar, né, para dizer que ele ressuscitou e estava voltando, indo para o paraíso, né? Olha, foi toda uma parafernália cinematográfica, foi um negócio tremendo. Eles fazem tudo isso, mas eles não vivem de fato a ressurreição de Jesus. Eles a celebram, eles cantam, eles pregam e tudo mais, seguem o calendário católico, mas eles não entendem de fato a importância da ressurreição, eles não a vivenciam, não aplicam na sua vida. Irmão cristiano, como é que eu vou aplicar a ressurreição de Jesus na minha vida? Amado, obviamente você seguindo os passos do Cristo ressuscitado. Ué, irmão cristiano, mas veja bem, as pessoas que estão no sistema, elas não seguem? Amado, infelizmente não. Eu pergunto para você, as pessoas que estão no sistema religioso, por mais que elas se digam da fé, dizem que creem em Jesus, creem na ressurreição, etc, etc. Eu pergunto, elas seguem a palavra da graça? Não seguem, né? Pois é. A mensagem da graça, ela é de Cristo ressuscitado. Esse é o ponto. A doutrina da graça, amado, ela não é do apóstolo Paulo. Entende? Ela não é do irmão cristiano, do apóstolo Paulo ou de nenhum homem. A mensagem da graça é de Jesus Cristo ressuscitado. Jesus de Nazaré, ele veio com uma mensagem. A mensagem do reino, a mensagem do Messias, né? Porque os hebreus, os judeus, os israelitas, eles esperavam o Messias. E Jesus foi esse Messias. Ele se manifestou como judeu para ser o Messias esperado. E ele veio com essa mensagem do reino, essa mensagem que ele transmitiu para os outros apóstolos, os discípulos dele, né, que viriam a ser os apóstolos, ele transmitiu a mensagem do reino para eles. Vocês estão entendendo o ponto? A mensagem do reino. Então, aquilo que eu digo, Jesus de Nazaré, nós conseguimos identificar alguns pontos da graça na mensagem dele. Nós conseguimos identificar porque, graças ao nosso bom Deus, nós temos os olhos iluminados pela graça. Então, quando você entra, mesmo nos livros históricos, né, que contam a história de Jesus de Nazaré e tudo mais, mesmo Jesus não pregando a graça, você identifica elementos, filigranas da graça que viria no futuro. Era como se fosse uma prévia, né? Como se fosse, metaforicamente, um trailer, né? Já viu? Quando você tem um filme que vai ser lançado, antes eles lançam um trailer, um pequeno trecho, um teaser, né? Aí lançam um pequeno trecho do filme para divulgar o filme. Metaforicamente, vamos dizer que é mais ou menos isso. Jesus, ele trouxe ali um pequeno teaser da graça, pequenos teasers da graça, né? Então, algumas coisas a gente consegue identificar. Mas Jesus, ele não pregou a graça de fato. Tá? Inclusive tem um momento que ele diz para os discípulos, né? Olha, eu tenho muita coisa que vos dizer, mas vós não podeis suportar agora. Tremendo, né? Ou seja, Jesus obviamente já conhecia a graça, Jesus é o próprio Deus. Ele já conhecia a graça, mas não era o momento de transmitir a graça. Não era o papel de Jesus de Nazaré. O papel dele era a mensagem do reino para os judeus. O reino está próximo, né? Vocês não têm que esperar mais o Messias. Essa foi a missão de Jesus que ele transmitiu por meio de seus discípulos, né? E os seus discípulos, durante o momento de transição, depois que Jesus voltou, né, foi para o paraíso, né? Houve aquele período de transição até o ano 70. Nesse meio tempo, o trabalho entre os judeus foi feito.
né, para preparar os judeus para a vinda do Senhor, para o juízo sobre Israel. Toda essa história que nós já estudamos muito e voltaremos a estudar, obviamente, se Deus permitir. Então, houve todo esse trabalho ali de Jesus como Nazareno entre os judeus, algumas filigranas da graça, como eu disse, alguns pequenos pontos ali a gente consegue observar, mas Jesus mesmo de Nazaré não veio para trazer a mensagem da graça. Ele trouxe a mensagem da graça posteriormente por meio de um homem. Tá? Vocês não encontram a mensagem da graça sendo ministrada para nenhum outro homem. O único registro é o apóstolo Paulo. Tá? O Senhor tinha um plano. É por isso, inclusive, que ele estabeleceu mais um apóstolo. As pessoas não param para pensar nisso. Poxa, já tinha 12, por que ele estabeleceu mais um? Porque o plano para este um era muito específico. Os 12 receberam a mensagem do reino, né, de Jesus ainda nos dias de sua carne. Eles receberam a mensagem do reino e foram transmitindo para os judeus. Depois houve a transição da cruz, da ressurreição, e assim a missão foi seguindo entre os judeus. Era a mensagem do reino. A graça veio através do apóstolo Paulo, em um plano separado. Porque a mensagem da graça não era uma mensagem específica para A ou B. É uma mensagem universal. Ela é tanto para os judeus quanto para os gentios. E eu diria que ela é até mais para os gentios. Porque a mensagem da graça ela não tem relação com as obras da lei, né, obviamente. E os gentios nunca tiveram lei da parte de Deus. Então a mensagem propícia, né? A mensagem da graça ela cabe como uma luva para os gentios, para aqueles que não têm o sangue israelita, para aqueles que não tinham o costume de seguir as leis, né? Porque os israelitas já nasciam naquele ritmo, né? O judeu já nascia naquele ritmo da lei. A lei era um código não só espiritual, mas moral, era um código civil para eles. Então eles já nasciam dentro daquele ritmo, né? A graça não tem relação nenhuma com isso. Então o Senhor separou um 13º apóstolo para trazer uma mensagem universal e eterna. Esse é o ponto. A mensagem da graça é universal e eterna. Essa mensagem da graça é de Jesus ressuscitado. São duas. Ah, mas irmão Cristiano, é o mesmo Jesus. Amado, é o mesmo Senhor manifestado de maneiras diferentes. Esse Senhor se manifestou como o Filho de Deus, né, o Messias, o Cordeiro, como homem, para derramar o seu sangue na cruz como judeu. Esse mesmo Senhor agora tem uma outra manifestação. Ele é Jesus Cristo ressuscitado e já assunto aos céus. Entende? Porque alguém também pode dizer, mas irmão Cristiano, Jesus ele ressuscitou, ele ainda andou lá com os discípulos, teve um tempo na terra. Sim, ele teve, foi também um período de transição. Mas a partir do momento que Jesus deixou essa terra e foi para o paraíso, ele assumiu o seu trono, amado. Como a palavra diz, ele assumiu a destra de Deus. A destra é o poder, destra é a autoridade, tá? Não é que ele se sentou à direita, literalmente, em um segundo trono, né? Alguns pensam assim, né? Que o Pai está num trono e Jesus sentou à direita. A direita não é direita, literalmente, é autoridade. Então Jesus assumiu a sua autoridade. Entende? Então a manifestação é outra, é Jesus Cristo ressuscitado. Aquele Jesus que se manifestou ao apóstolo Paulo e revelou a graça para ele. É importante você entender isso para você aplicar a mensagem da graça, que é aplicar a mensagem de Jesus ressuscitado, ou seja, a ideia da ressurreição de fato aplicada na sua vida, não só a crença que ela existiu, mas você vivenciar essa ressurreição e a mensagem dela. Isso é maravilhoso, amado, entenda isso. Por isso que eu digo, amado, a fé em graça é a genuína. É a fé da nova aliança. Nós temos um estudo, inclusive, eu vou pedir minha amada para anotar ali para mim. Eu vou colocar esse estudo embaixo do vídeo no YouTube para quem está na gravação, tá, amado? Ao vivo não tem aí, mas para quem está na gravação, você que está assistindo a partir de terça-feira em diante, que vem, né? Você vai ter embaixo do vídeo o link desse estudo, a fé da nova aliança. Muito interessante, porque essa é a fé verdadeira. A fé do novo pacto, a fé que vem da mensagem de Jesus Cristo ressuscitado. É a verdadeira fé cristã. Não é a dita fé cristã baseada em Jesus histórico. A maioria está baseada em Jesus histórico. É Jesus de Nazaré. Só se fala em Jesus de Nazaré. Eles não entendem as manifestações.
Sabe, eles pensam que quem está no paraíso agora é a mesma manifestação de Jesus de Nazaré na terra. Veja, é o mesmo Jesus, mas é outra manifestação. Manifestação, essa palavra é importante. Se você não entender isso, você vai achar que Jesus ainda é o judeu, ainda é o cordeiro, ainda... Não é. A manifestação é outra. É o mesmo Senhor, mas em uma outra manifestação. Porque ele ressuscitou. E não só ressuscitou, como ele foi para o paraíso, assumiu o trono da glória. Então, amada, a verdadeira fé cristã, ela está totalmente baseada na ressurreição e não só, repito, não só entender e acreditar na ressurreição como acontecida historicamente, mas você vivenciar a mensagem de Jesus Cristo ressuscitado. Isso sim é importante. Então, amado, a importância da ressurreição é muito grande, porque, veja bem, se Jesus não tivesse ressuscitado, não teria lógica a sua morte. Pensa aí. Jesus morreu para cumprir a lei, certo? Certo, então ele cumpriu a lei, ele foi o Cordeiro de Deus. A palavra diz que sem o derramamento de sangue não haveria remissão de pecados. Né? Sem derramamento de sangue não há remissão, como diz lá em Hebreus. Então foi necessário que o sangue fosse derramado, que Jesus viesse como Cordeiro, aquela coisa toda. Né? Só que se ele não ressuscitasse, a morte não teria efeito nenhum, amado. Então a ressurreição é muito importante para a fé cristã, porque ela dá sentido para a morte. Porque a morte de Jesus foi uma vitória contra a lei, foi uma vitória contra o pecado, porque uma vez que ele cumpriu toda a lei, ele a tornou obsoleta, né? Ele cumpriu a lei e ele a aboliu com sua morte. Então ele cumpriu, derramou seu sangue, tudo o que a lei exigia foi cumprido em Jesus. Mas era necessário que ele ressuscitasse para que a morte fosse vencida. Então, na morte dele, ele venceu a lei, consequentemente venceu e aniquilou o pecado. Né? O velho homem morreu com ele, então ele cumpriu uma parte importante da obra ali. Mas se ele não tivesse ressuscitado, nada disso teria valor. Então a ressurreição de Jesus é que trouxe valor para o que ele fez em sua morte. Ele morreu e depois ele ressuscitou para vencer a morte. E isso é tremendo. Isso é maravilhoso. E é por isso que o apóstolo Paulo lhe pergunta, né, de maneira triunfal, isso aqui, ó, 1 Coríntios, capítulo 15, verso 55. Vejam só que coisa linda. Onde está, ó morte, a tua vitória? Onde está, ó morte, o teu aguilhão? Por que Paulo perguntou isso aqui? Porque a morte já havia sido vencida por Jesus. Percebem isso? A morte já tinha sido vencida. Mas você vai dizer assim, mas irmão Cristiano, pelo que eu estudei com o irmão lá na escatologia consumada, as pessoas que morriam ainda nessa época aqui de Paulo, elas ficavam presas na morte. Sim, ficavam presas, as suas almas ficavam presas à morte. Por quê? Porque eles estavam num período de transição. Mas o Paulo já falou isso porque Jesus já havia vencido a morte. E Paulo sabia que era só uma questão de tempo para que a morte fosse totalmente destruída para os homens. Então Paulo disse, olha, cadê a sua vitória, morte? O Senhor já venceu. Cadê a sua prisão, seu aguilhão? Não tem mais também. Era só uma questão de tempo. Hoje em dia não, amados. Nós já vivemos depois do ano 70. É bom você entender isso. Nós já vivemos, obviamente, muitos séculos depois da vinda do Senhor. Então, hoje não há mais morte. Não existe mais aprisionamento na morte. Tá? E quando se fala em morte, é bom você entender, não é morte simplesmente a morte biológica do corpo. O desligamento, entre aspas, desse corpo atual. Não é isso. A morte era algo muito mais profundo. A morte, antes da vinda do Senhor, a morte era a não existência. A alma deixava de existir, era aniquilada, assim como o corpo. Vocês entendem? Então o homem ficava preso na morte. Com a vinda de Jesus e a ressurreição, esse aprisionamento na morte acabou. Então hoje em dia, ainda que haja uma morte biológica desse corpo atual, a morte de fato não existe.
Porque você morre, você que é filho de Deus, você morre nesse corpo biológico, mas você recebe um corpo glorificado imediatamente. Não existe um intervalo em que você vai ficar morto para depois receber um corpo. Não, não existe. Esse intervalo era até antes do ano 70. Aí havia um intervalo, né? Então a pessoa morria, ela cumpria aquele intervalo até que a ressurreição acontecesse. Então eles necessariamente, o povo daquela época necessariamente viveu essa transição. Nós não vivemos transição alguma. Não há mais morte, não há mais aprisionamento, não há mais Sheol, né? A sepultura, né? No sentido não físico do buraco, né? Onde a pessoa é sepultada. É sepultura no sentido do aprisionamento na morte. Esse aprisionamento não existe mais. Por quê? Porque o Senhor venceu a morte. Então, mesmo aqueles irmãos que viveram a transição, que ainda experimentaram a não existência, esses irmãos ressuscitaram na vinda do Senhor. Então, a morte foi definitivamente vencida. Definitivamente. Entenda, amado, você não morre. Eu não morro. Nós somos filhos de Deus. Não morremos. Recebe essa palavra? Eu recebo essa palavra em nome do Senhor Jesus. Então, abençoados, o Senhor Jesus morreu, venceu a morte, ressuscitou, né? Nos atribuiu essa vida para a glória dele. E hoje nós que estamos em graça pertencemos à sua manifestação de ressuscitado. Isso, como eu falei no início, é aplicar a ressurreição na sua vida. Porque, mais uma vez, não adianta você acreditar que a ressurreição aconteceu apenas. Ela aconteceu, glória a Deus. Mas você continua seguindo Jesus como Nazareno. É o que a maioria das igrejas do sistema faz aí. A maioria faz isso aí. Eles acreditam na ressurreição, mas seguem o Nazareno. Tudo que eles pregam é baseado no Nazareno. Tudo que eles fazem é baseado em Jesus de Nazaré. Eles só conseguem enxergar Jesus histórico de Nazaré. É aquilo que eu disse, amados. Por mais que nós tenhamos condições de enxergar filigranas da graça nos ensinos de Jesus de Nazaré, nós não temos que nos fundamentar nele. Nós não temos que imitá-lo na carne. As pessoas ficam aí fora assim. Jesus jejuou no deserto, eu tenho que jejuar. Jesus foi batizado. Eles até diziam assim, né? Mas se ele, que era o próprio Senhor, foi batizado, por que eu não vou ser? Mas ele foi batizado justamente para você não ser. Você não precisa passar por águas, porque ele já passou por você. Quando ele foi ser batizado por João, João perguntou para ele, João ficou até abismado, né? Mas na verdade, Senhor, eu que tenho que ser batizado por ti. Aí Jesus disse o que para João? João, deixa por agora, porque assim nos convém cumprir toda a justiça. Então Jesus passou pelas águas não porque ele tivesse pecados, não, é porque ele estava cumprindo toda a justiça, tudo que era mandado ali. Aquele batismo em águas foi um batismo de transição. Mais uma vez, eu vou deixar embaixo do vídeo no YouTube, na gravação, ensinamentos sobre batismo. Você que é novo na graça pode estranhar. Ué, irmão Cristiano, quer dizer que você não faz batismo nas águas? Eu não, amado. Jesus já nos batizou definitivamente. Entende? Eu não vou entrar nisso hoje, que o assunto não é esse, mas eu vou deixar embaixo do vídeo, como eu falei, quem está pela gravação, um link aí de estudos sobre batismo. Sabe? Então as pessoas, vou jejuar que Jesus jejuou. Vou batizar porque ele batizou. Vou fazer isso, aquilo porque ele fez. Não, porque Jesus mandou lá os fariseus darem o dízimo. Então Jesus não era contra o dízimo. Não, porque Jesus não era contra isso. Amado, é evidente, Jesus estava cumprindo a lei. Muitos alegam isso. Cristiano, você fala aí, mas Jesus ensinou a jejuar. Ele ensinou a passar um óleo na cabeça. Irmão, claro, ele estava ali no meio da lei, cumprindo tudo. Mas se você for basear a sua vida nele, você vai estar se colocando debaixo da lei também. Eu pergunto, é isso que você quer para a tua vida? Você andar para trás, viver no antigo pacto que já foi consumado, já está obsoleto, foi cumprido pelo Senhor? Ou você vai viver o pacto da fé, que é a graça? Muitos estão no antigo pacto porque só vem Jesus segundo a carne. Não adianta crer que ele ressuscitou, né? Celebrar a sua ressurreição, fazer cantata, e fazer isso, e fazer peça teatral. Não adianta fazer essas coisas se você só enxerga Jesus como Nazareno. A fé cristã verdadeira está baseada em Jesus ressuscitado.
Observem bem isso, amados. Sempre que nós falamos desse assunto, nós temos que ler duas passagens que são fundamentais. É claro que quem está em graça já há bastante tempo já conhece de cor e salteado, mas sempre tem que ler, é obrigatório ler. E eu vou ler agora uma delas, daqui a pouco eu vou ler a outra, são duas passagens muito importantes, para você, principalmente, que é novo na graça, compreender isso. Cristiano, mas se Jesus é o mesmo Senhor, né? Como diz lá em Hebreus, né? Ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Se ele é o mesmo Senhor, por que eu não posso vê-lo como Nazareno? Você vai entender agora. Romanos capítulo 7. Vamos ler a Nova Versão Internacional, versículos do 1 ao 4. Vamos lá. Olha só o que Paulo fala aqui. Lembrando, amado, que Paulo aqui está falando de casamento, e ele está falando sobre casamento sob o aspecto da lei. Tá? É como a lei de Moisés via e como ela organizava o casamento. É bom você entender isso. Paulo não está falando de casamento propriamente. Ele não está tratando de casamento. Tá? Em especial para nós hoje em dia. Ele não está falando de casamento. Aqui ele está falando, ele está usando o casamento, como era visto na lei, para falar da relação da igreja com Jesus. Tá? Então o casamento aqui é uma metáfora. Tá bom? Vamos lá. Meus irmãos, falo a vocês como pessoas que conhecem a lei. Obviamente havia muitos judeus ali, né? Que frequentavam aquela igreja em Roma, ali, que se reuniam ali como igreja, né? Então eu falo para pessoas que conhecem a lei. Acaso vocês não sabem que a lei tem autoridade sobre alguém apenas enquanto ele vive? Aqui está uma coisa interessante. Olha o que Paulo está falando. A lei tem autoridade sobre alguém apenas enquanto vive. Se você for pensar, Jesus morreu, certo? Se ele morreu para a lei. O Paulo explica isso com detalhes em outra parte, né? Mas é bem interessante isso aqui. Jesus morreu, nós morremos com ele, porque o velho homem morreu com ele na cruz. Logo, todos nós estamos mortos para a lei. Então, você vê aqui que já é uma outra manifestação. Porque Jesus manifestado como Nazareno morreu. Se ele morreu para a lei. A lei não tem mais efeito nele. Então ele agora ele é uma outra manifestação, obviamente. Por isso que Jesus ressuscitado é o autor da mensagem da graça. A graça não é de Paulo, repito, a graça é de Jesus ressuscitado. Então, acaso vocês não sabem que a lei tem autoridade sobre alguém apenas enquanto ele vive? Olha só. 2. Pela lei, aí o Paulo entra aqui na metáfora. Pela lei, a mulher casada está ligada a seu marido enquanto ele estiver vivo. Mas, se o marido morrer, estará livre da lei do casamento. Olha só. Está falando de um marido que morreu, vamos dizer assim, né? Se o marido morrer, então a mulher está livre. O marido aqui é Jesus. Tá? E há 2 maridos aqui. Ambos são Jesus. Só que um marido é Jesus em carne, Nazareno, Jesus debaixo da lei, Jesus judeu. O outro marido é Jesus ressuscitado. Veja bem. E quem é a mulher, Cristiano? A mulher é a igreja. Pela lei, a mulher casada está ligada ao seu marido enquanto ele estiver vivo. Mas, se o marido morrer, ela estará livre da lei do casamento. 3. Veja só o 3 que interessante. Por isso, se ela se casar com outro homem, enquanto seu marido ainda estiver vivo, será considerada adúltera. Isso segundo a lei, tá? Mas, se o marido morrer, ela estará livre daquela lei. E mesmo que venha se casar com outro homem, não será adúltera. Agora o 4 é que está a chave de tudo. Assim, meus irmãos, vocês também morreram para a lei. Aquilo que eu falei, né? Jesus morreu, nós morremos com ele, o velho homem morreu, estamos mortos para a lei. Por meio do corpo de Cristo, para pertencerem a outro. Pegou aí? Que outro? É outro marido. Pegou que o contexto aqui é casamento, é uma metáfora? Então dizendo, olha, vocês são a igreja, vocês representam a mulher. Enquanto o marido está vivo, se você se casar com outro, você será adúltera, segundo a lei. Pegou, né? Mas se o marido morrer, você está livre.
E eu pergunto, quem é o marido que morreu? Jesus de Nazaré. Então, quem é o outro marido? É a outra manifestação, é Jesus ressuscitado. Pegou, né? Então, uma vez que vocês morreram para a lei por meio do corpo de Cristo, para pertencerem a outro. Quem é esse outro? Aquele que ressuscitou dos mortos, a fim de que venhamos dar frutos para Deus. Você só dá frutos para Deus, de verdade, se você pertence ao outro. Você acabou de ler comigo. Irmão Cristiano, como que eu pertenço ao outro? Só estando debaixo da palavra da graça. Porque a palavra da graça é a palavra do outro marido. A palavra da graça é a palavra de Jesus Cristo ressuscitado que ele revelou a Paulo. Paulo foi só um instrumento, porque a mensagem de Paulo não é de Paulo, é de Jesus ressuscitado. Então, o nosso chamado como mulher, entre aspas, ou seja, como igreja, é pertencer ao outro marido. Porque não só o marido morreu, como nós morremos com ele. Então, nós temos que pertencer espiritualmente ao outro marido. E é justamente o que a chamada igreja aí fora não faz. A igreja, mais uma vez eu vou falar, amado, para ficar bem fixado aí. As igrejas cantam a ressurreição, pregam a ressurreição, dizem que ela aconteceu, o que é bom, porque aconteceu de fato, mas elas continuam presas ao marido morto. É aquela coisa, aquela brincadeira que a gente sempre faz, né? A mulher se casa com o marido novo, o marido está todo alegre, mas sempre que ele chega em casa, a mulher está com a foto do marido que morreu chorando. Ai, meu marido, que saudade que eu tenho. Que coisa terrível, né, amado? Pensa bem isso aí. Já pensou, você é casado lá, chega em casa, né, a sua esposa era viúva, aí você se casou com ela, você chega em casa do trabalho, ou qualquer coisa assim, pega a sua esposa com a foto do marido antigo chorando. Pensa aí. É mais ou menos isso que a igreja está. O marido está vivo, é Jesus ressuscitado, mas a igreja está presa no antigo, chorando na foto. Ai, que saudade do meu marido que morreu. A igreja está presa como esposa do marido ao marido antigo. A igreja não pode estar presa ao marido antigo. Porque se a igreja estiver presa ao marido antigo, a fé dela não é genuína. Porque a base da nossa fé é Jesus ressuscitado. É a ressurreição dele e segui-lo como ressuscitado. Essa é a base da nossa fé. É o que nós defendemos em graça aqui há tantos anos, para as pessoas acordarem. Irmão, você tem que pertencer a Jesus ressuscitado. Tudo bem, Jesus de Nazaré foi maravilhoso, tem uma história maravilhosa, nós respeitamos, obviamente. Nós entramos na história do Nazareno, conseguimos, como eu falei no início, né? Conseguimos pescar elementos da graça em suas mensagens. Enfim, é maravilhoso. Mas você não pode mais conhecê-lo como judeu, você tem que conhecê-lo como ressuscitado. Não é mais como segundo a carne. E aí vem a segunda passagem que eu falei, né? Sempre que falamos desse assunto, temos que ler essas duas passagens. Romanos 7, né? Do 1 ao 4. E agora a segunda passagem, 2 de Coríntios, capítulo 5. Vamos ler do 14 ao 16. Observem bem. 2 Coríntios 14. Porque o amor de Cristo nos constrange, julgando nós assim, que se um morreu por todos, logo todos morreram. Observe só, é aquilo que nós vimos lá em cima. O Senhor morreu, nós morremos com ele. Então, se um morreu por todos, logo todos morreram. Todos nós morremos para a lei. Todos nós morremos para o antigo aion, para o antigo pacto. Tá? Versículo 15. E ele morreu por todos, para que os que vivem não vivam mais para si. Olha aí, ó. Mas para aquele que por eles morreu e ressuscitou. Ele morreu para que nós vivêssemos para ele, amado. Você não pode pertencer ao marido que morreu, mas ao que ressuscitou, porque ele ressuscitou. Você entendeu a metáfora de que são dois maridos? Repito, um é o marido Jesus de Nazaré, o outro é o Jesus ressuscitado. Você tem que pertencer ao que ressuscitou, que é o novo marido. Agora observe o 16. Esse aqui é tremendo. Assim que, daqui por diante, a ninguém conhecemos segundo a carne. Opa!
Jesus de Nazaré é o quê? É Jesus segundo a carne. Então, se você, não digo você, né? Mas se a pessoa, porque nós estamos em graça, graças a Deus, mas as pessoas que estão no sistema, elas só colocam o olho em Jesus de Nazaré. Tudo está baseado nele. Eles imitam Jesus na carne. Eles estão contra isso aqui. Porque o Evangelho, não é Cristiano França que está dizendo, é o Evangelho. Assim que daqui por diante a ninguém conhecemos segundo a carne. E, ainda que tenhamos conhecido Cristo segundo a carne, olha aí, ó. Ainda que tenhamos conhecido, ouvido falar, visto, porque nessa época aqui, né, muitos foram contemporâneos de Jesus. Eles eram contemporâneos de Jesus, né, de Nazaré. Então Paulo fala, ainda que algum de vocês tenha visto, tenha andado com ele, contudo agora já não, vou repetir, não o conhecemos deste modo. Que modo, irmão cristiano? Segundo a carne. Nós não conhecemos Jesus segundo a carne. A ninguém, aliás, conhecemos segundo a carne. Então, amado, quando a igreja, a chamada igreja, né, aí no mundo, se coloca à disposição do Nazareno, cumprindo o que o Nazareno ensinou só para os judeus lá, e vivendo a vida que ele viveu, e imitando ele segundo a carne, essa igreja está dizendo não para o seu verdadeiro marido, que é Jesus ressuscitado. Ela está conhecendo Jesus segundo a carne e esquecendo que não tem que conhecer ninguém segundo a carne. Você acabou de ler comigo, está escrito. Agora já não o conhecemos deste modo, mas segundo a carne. São dois maridos. Nós pertencemos ao novo, ao atual e eterno marido que nós temos, que é Jesus ressuscitado. Isso é você aplicar a ressurreição na sua vida, na prática, no seu dia a dia. É seguir Jesus ressuscitado. É entender que ele ressuscitou, é celebrar a sua ressurreição e é viver a sua ressurreição. Isso só acontece para quem está debaixo da palavra da graça. Então, amados, além disso tudo que nós falamos, né, a importância da ressurreição de Jesus para a nossa fé, né, e a importância de seguir a ele como ressuscitado, o novo marido, além disso tudo que é maravilhoso, a ressurreição de Jesus trouxe vários benefícios para os eleitos de Deus. E você, amado irmão, amada irmã, não valorizar isso é uma heresia tremenda. A pessoa que não valoriza o que Jesus fez em sua ressurreição, e a maioria não valoriza, é uma heresia terrível. Vamos ver alguns exemplos desses benefícios? Primeiro exemplo, a ressurreição de Jesus trouxe libertação definitiva dos pecados. Definitiva. Porque, veja bem, Jesus morreu, né? Aniquilou o pecado com a sua morte, aniquilou a lei, mas é aquilo que eu falei no início. Se ele não tivesse ressuscitado, não teria valor nenhum a sua morte. Então ele ressuscitou para confirmar a sua obra e nos libertar de fato dos pecados. Né? Nós que nascemos depois da sua vinda, já nascemos com tudo consumado, já nascemos, amado, livres do pecado. Você não nasceu debaixo da condenação. Você nasceu livre de condenação. E aqueles irmãos que viveram aquele período de transição, eles foram libertos do pecado definitivamente. 1 Coríntios 15, 17. Vejam só. E se Cristo não ressuscitou, é vã a vossa fé. Olha aí, tá vendo aí? Percebe que a ressurreição é a base da fé? Se não fosse a ressurreição, a fé seria inútil? Se Cristo não ressuscitou, a fé de vocês é inútil. E, agora veja o final. E ainda permaneceis nos vossos pecados. Em outras palavras, amado, o que o apóstolo está dizendo aqui? Gente, vocês que não acreditam em ressurreição, e aqui era esse o caso, né? Muitos não acreditavam em ressurreição. Então, Paulo aqui está argumentando a favor da ressurreição. Ele está dizendo, olha, se vocês não acreditam em ressurreição, então Jesus não ressuscitou. E se ele não ressuscitou, a fé de vocês é vã. E vocês ainda estão debaixo dos pecados. Em outras palavras, vocês estão livres do pecado justamente porque ele ressuscitou. Tremendo, né? Agora, amado, veja bem. Quando alguém diz que alguém é pecador, está dizendo o quê? Que a ressurreição de Jesus não teve valor. Indiretamente.
Você percebe que nós aqui em nosso ministério nunca chamamos ninguém de pecador? No sistema todo mundo se chama de pecador, porque eles só se conhecem segundo a carne. Eles não entendem que foram livres do pecado, na verdade já nasceram livres dele. Então as pessoas se veem como pecadoras. E o pastor ainda insiste com isso. Ô pecador, aceita Jesus para ser salvo, pecador. Paulo está dizendo, olha, vocês seriam pecadores se Jesus não tivesse ressuscitado. Mas ele ressuscitou. Percebeu o argumento de Paulo? Então, se ele não tivesse ressuscitado, vocês ainda estariam no pecado. Mas vocês não estão porque ele ressuscitou. Ou seja, a ressurreição de Jesus confirmou a sua obra na cruz e libertou o povo definitivamente dos pecados. Aqueles que viveram a transição foram libertos, né? E nós já nascemos perdoados. Aliás, já nascemos sem a necessidade de receber perdão. Olha que coisa tremenda, né? Muitos irmãos hoje perguntam, irmão Cristiano, tem que pedir perdão pelo pecado? Mano, perdão de quê, amado? Ah, mas eu errei. Se você errou na carne, você vai colher, irmão, não adianta. Perdoado você já está, porque na verdade você nasceu sem condenação. Então aqueles irmãos receberam perdão eterno e nós já nascemos sem necessidade de perdão, porque já nascemos limpos. A religião odeia essa palavra, amado. Se você fala isso com um religioso assim, sem preparar o coração dele, é tremendo. É por isso que alguns ensinamentos da graça, amado, tem que realmente ir devagar. Porque se você fala assim para um religioso, né? Do nada assim, o cara, mas como assim eu nasci sem o pecado? Como assim? Eu nasci sem ter a necessidade de receber perdão. Amado, diante de Deus sim. Talvez você precise de perdão perante os homens, né? Você magoou alguém, vai lá e peça perdão. Isso é uma coisa. Agora, em relação a Deus, não. Você já nasceu sem pecado, ou seja, sem a condenação do pecado, sem a necessidade de receber perdão. Porque recebeu perdão quem era pecador antes da cruz. Nós já nascemos fora do pecado. Glória a Deus por isso, né? Segundo exemplo, que a ressurreição nos deu, né? Trouxe para o povo de Deus a certeza da vida após a morte do corpo atual. A certeza que nós temos absoluta após a morte do corpo biológico é que a vida continua. Na verdade, não há morte. Aquilo que eu falei agora há pouco. Não existe morte. Existe uma troca de condições. Você está num corpo hoje, você vai trocar e receber um corpo glorificado. Não existe mais aprisionamento na morte. Não existe mais intervalo, não existe mais um espaço intermediário. Não tem isso aí. É a certeza da vida eterna. 1 Coríntios 5,19. Se esperamos em Cristo só nesta vida, somos os mais miseráveis de todos os homens. Que palavra do Paulo, hein, amado? Amado, pensa bem, amado. Amado irmão, amada irmã. Realmente, se você pensar, é uma vida miserável quem só espera alguma coisa nesta vida atual. Quem não crê em Deus, quem não crê em nada, né? O cara que se diz ateu. No fundo, os ateus eles batem no peito, se dizem mais inteligentes, né? Porque não creem em Deus. Eles se dizem mais espertos e porque creem no Deus deles, que é a ciência, né? O cientificismo, né? Eles se dizem muito inteligentes e se dizem livres porque eu não creio em Deus nenhum. Na verdade, quando eles colocam a cabeça no travesseiro, eles pensam que a vida deles não tem sentido nenhum. Pergunta aí, amado, para um ateu, para um nihilista aí da vida. Pergunta para ele se a vida faz sentido. Ele vai dizer, não faz sentido nada, isso aqui é tudo por acaso, é uma loucura aí, aconteceu por acaso, nada disso faz sentido. É uma vida miserável. Eu agradeço a Deus que Deus nunca me permitiu viver essa vida. Sabe? E agora, muito mais em graça, eu tenho certeza da vida eterna. Eu não tinha certeza na lei eu ficava na dúvida. Graça não, é certeza. Então, eu não espero só nesta vida. Eu tenho certeza que a vida continua, a vida é eterna, na verdade. Mas se eu esperasse só nesta vida, eu seria o mais miserável dos homens. Glória a Deus por isso, que nós não estamos nesse meio, né? Nós já temos a vida eterna, amado. Nós já nascemos nessa condição. Veja o que Jesus falou, que ainda no dia de sua carne,
Isso aqui é uma filigrana, né? É um teaser da graça, como eu falei, que nós encontramos nas palavras de Jesus de Nazaré. João 5,24, veja só. Em verdade vos digo que quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna. E não entra em juízo, mas já passou da morte para a vida. Olha que palavra. E interessante, amado, que nessa época aqui Jesus não tinha nem morrido ainda. Mas ele falou isso aqui por quê? Ele falou por fé. Ele falou porque ele sabia o que ele iria realizar. Ele sabia que ele ia destruir a morte, que ele ia salvar os seus filhos da morte. Então ele disse, olha, quem crê em mim já passou da morte para a vida, porque quem crê é santo, quem crê é filho. Nesse contexto aqui, quem crê é ovelha. Você entendeu? A pessoa creu porque ela já era escolhida de Deus para isso. Então ela já tinha vida nela. Ainda que ela fosse passar um período presa na morte, esperando a vinda de Jesus, ainda assim ela já tinha passado da morte para a vida por fé, por convicção do que Jesus faria. Isso já é uma realidade, né? Nós já passamos da morte para a vida. Glória a Deus por isso. Terceiro exemplo do que a ressurreição trouxe: a vida no Espírito. Amado, veja bem, antes da cruz, além da morte da alma, né, que a pessoa morria como ser humano, o seu corpo ia para o pó e a alma ia para a não existência. Tá? Essa é uma maneira, essa expressão não existência é uma força de expressão que eu uso para tentar explicar essa condição, né? Porque a morte é isso, a morte da alma é a alma deixar de existir. Né? É a alma sair. É por isso que você encontra, por exemplo, né? Se eu não me engano, mas eu posso estar errado aqui, talvez, né? Mas se eu não me engano está em Eclesiastes, tá? Eu não lembro o capítulo agora, nem o versículo, mas que diz que os mortos não sabem coisa alguma. Você já leu isso? Isso é o quê? É naquele período. Por que o morto não sabia coisa alguma? Porque o morto não estava em lugar nenhum. O espírito voltou para Deus, mas o espírito já é um elemento de Deus. O espírito voltava para Deus, mas a alma, que é a psique, morria, saía da existência e o corpo virava pó. E aí? O morto não sabia de nada. Vocês estão entendendo o ponto? Então, os mortos não sabem coisa alguma. Naquela época, hoje não tem mais morto. Não do Filho de Deus. Não para aquele que é eleito de Deus, escolhido e salvo e selado com o Espírito Santo, obviamente. Né? Então, antes da cruz, o Espírito que estava aqui, ele estava inoperante. Né? Ele habitava no corpo, porque o Filho de Deus ele tem os 3 elementos, espírito, alma e corpo, né? Mas o Espírito estava inoperante, é morto nesse sentido, né? Estava morto, estava inoperante antes da cruz. Por isso que Paulo fala, nós estávamos mortos em pecados e delitos. É nesse sentido. O Espírito não atuava, porque não havia a presença do Espírito Santo no espírito do homem e o Espírito estava morto, inoperante. Então, a ressurreição de Jesus trouxe vida ao Espírito. Então, aqueles espíritos que estavam mortos antes da cruz ressuscitaram na ressurreição do Senhor. Efésios 2,6. E nos ressuscitou juntamente com ele. Aqui, Paulo, nesse sentido aqui, ele está falando da ressurreição espiritual. Tá? A ressurreição do corpo foi no ano 70. O recebimento, né, de um corpo glorificado foi no ano 70. Tá? Aqui, Paulo está falando de uma ressurreição espiritual. Repito, eles estavam mortos espiritualmente, ressuscitaram. E nos ressuscitou juntamente com ele e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Percebeu, abençoado? Olha o que a ressurreição trouxe para o povo de Deus. Olha que coisa tremenda que o Senhor fez ao ressuscitar. Ele morreu em ressurreição, trouxe confirmação da nossa fé, libertou completamente e definitivamente dos pecados, trouxe certeza da morte, da vida eterna após a morte do corpo atual. Né? A ressurreição trouxe vida para o Espírito. Nós que nascemos depois da obra consumada, já nascemos com o Espírito operante, vivíssimo, graças à ressurreição do Senhor. E por fim, o último exemplo, né? A ressurreição do Senhor trouxe, claro, com tudo isso, a definitiva justificação. Romanos 4:25. O qual o Senhor, né, foi entregue por causa das nossas transgressões e ressuscitou para a nossa justificação. Louvado seja Deus. Essas transgressões aqui é porque antes da cruz que eles estavam, né? Isso aqui é para o povo daquela época. Nós nunca estivemos em transgressões, tá? Nós que nascemos depois da obra consumada. O qual, então, o Senhor foi entregue por causa das transgressões,
né? E ressuscitou para a nossa justificação. Então, aquele povo que viveu debaixo do pecado, aquele povo foi justificado. O que significa isso? Foi desculpado, foi tornado inocente. Então, aqueles que eram pecadores, pela ressurreição, foram tornados inocentes, sem culpa. E nós já nascemos assim, porque nós já nascemos depois da obra consumada. Nós não vivemos no império das trevas, nós não vivemos antes da cruz debaixo do pecado. Então, quando eu já nasci justo para a glória de Deus. Não por meus méritos, mas pelo mérito de Cristo. E eu quero encerrar então, amado, essa palavra maravilhosa com Romanos capítulo 8, verso 18. Hoje você entende que a ressurreição, ela é fundamental para a tua fé. Ela trouxe vários benefícios, mas não adianta você acreditar que a ressurreição aconteceu historicamente. Não adianta você fazer cantata na igreja, você fazer peça teatral e pregar e falar da ressurreição, se você não vive Jesus ressuscitado. O ponto principal hoje é esse. E nós, em graça, pertencemos ao Cristo que ressuscitou. Nós vivemos a ressurreição de fato em nossas vidas para a glória de Deus. E, amado, eu digo uma coisa para vocês. Nós podemos estar passando por aflições nesse mundo. O mundo físico aqui é um mundo de aflições. O próprio Jesus disse, no mundo tereis aflições. Mas, amado, o que nos está reservado na eternidade é tão grandioso que não se pode comparar com nada. Então tenha esta esperança, que é uma certeza, né? Tenha esta certeza em sua vida. Há uma glória poderosa te esperando na eternidade. Eu encerro Romanos 8, 18. Pois para mim tenho por certo que as aflições deste tempo presente não se podem comparar com a glória que em nós há de ser revelada. Olha que palavra de Paulo. O Paulo sabia que vivia muitas aflições, mas ele tinha certeza da glória na vida dele. Amado, tenha certeza da glória de Deus na tua vida. Você pode estar vivendo um momento hoje de angústia, mas, amado, há uma glória a ser revelada muito grande. E digo mais, você vai ser liberto dessa angústia. Só que virão outras, porque o mundo é assim. Eu não vou aqui, tapar o sol com a peneira e pregar para você um mar de rosas. Não. O mundo é de aflições. Você está vivendo uma aflição hoje, mas você vai vencer essa. E se vier outra e eventualmente vai vir, você vai vencer também. Agora, essas aflições aqui não são nada perto da glória que nos aguarda. Essa é a certeza que eu quero que você tenha no seu coração e viva com ela. Porque você é filho de Deus, você é um abençoado e você pertence ao outro. Você pertence àquele que ressuscitou para a glória de Deus.